Vou postar só um pouquinho. E de repente vai vindo aquela sensação de adrenalina e aí isso vai virando uma bola de neve. E às vezes um bate-papo, a pessoa já abre a mente e já entra em um monte de empréstimos, pagar muitos juros, entrar numa outra bola de neve. Uma conversa prévia com aquela pessoa, a gente evita com que essa pessoa tenha diversos problemas. Consequentemente, a produtividade da empresa ela vai ser muito maior e a pessoa vai ser grata a você. Você já pensou assim que seria maravilhoso se você ganhasse de repente uma grande quantia de dinheiro? Mas será que até onde a gente pode ir pensando nesse sonho? Jogos de azar e o quanto esses impactos têm de verdade chegado à liderança das empresas. Marcel, mais uma vez, bem-vindo aqui no nosso estúdio. Tem uma primeira pergunta, tá bom? A gente em sala de aula treina, em sua maioria, líderes, gestores de empresas. E lá a gente fala que na gestão tem a ver com financeira, patrimonial e humana. E agora, parece que nesses últimos tempos, tomamos a mídia com muitos casos de apostas online. Como é que a gente fala para esse líder cuidar dessa gestão humana e financeira? Bem-vindo. Elis, primeiramente, muito obrigado por mais um convite. E eu quero iniciar esse bate-papo quebrando uma crença que ainda nos dias de hoje eu acabo escutando aí de vários profissionais em várias empresas. Você vem trabalhar aqui hoje, problema pessoal você deixa da porta do trabalho para fora. Entrou aqui para dentro da empresa, é 100% profissional. Só que as pessoas esquecem que a gente o tempo todo está lidando com um ser humano. E esse ser humano, ele está feliz, ele está triste, ele sofre, ele tem problema, ele vive sob pressão. E a grande questão, dos jogos de azar, claro que cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, principalmente quando está fora aqui do mundo corporativo, mas é o que isso gera e o que isso impacta no emocional das pessoas e, consequentemente, isso interfere, mas interfere e muito no dia a dia da performance desse colaborador. E aí você comentou, puxa, mas um líder tem que fazer gestão de recurso financeiro? Poxa, isso não é invasão de privacidade na vida desse profissional? Claro que não. Você usou esse termo de uma forma muito bem colocada, mas além disso, a gente pode fazer essa gestão com muita empatia. Porque se eu vejo que você está com muita performance e você está nervosa, está tensa, conhecendo o seu perfil, eu percebo que você não está legal, eu posso te chamar de canto no primeiro momento e ter uma conversa franca para entender o que está passando no teu coração, o que está passando na tua alma, para começar a avaliar a partir desse ponto o que eu posso fazer como líder e como ser humano para te ajudar numa situação difícil. Porque é nosso papel como líder olhar com verdade para as pessoas, recuperar o emocional dessas pessoas dentro da medida do possível, para que essas pessoas possam performar e ter uma vida melhor. Inclusive, Marcel, você falou de a pessoa estar nervoso, nervosa. A gente pode até entrar nesse quesito de pensar assim, de sinais que a gente pode perceber. Então, um deles é esse emocional. Mas tem mais alguma coisa que para o líder fica um pouco mais claro que talvez esse problema e até de queda na performance tenha a ver com a gestão financeira do próprio colaborador? E em casos mais graves, que esse problema de organização financeira está nas apostas online? A grande questão qual é? Eu já vi isso acontecer no mundo corporativo, obviamente não vou aqui falar por questões de compliance, mas já vi profissionais que em algumas situações, ao invés de trabalhar, estão lá com o celular pessoal o tempo todo, mexendo, com aquele olhar tenso, com aquele olhar cheio de lágrima, de repente sai, corre, fica mais tempo dentro do banheiro, atrasa na volta do almoço, quando volta ali você percebe que a imagem, a energia daquela pessoa está 1000% desgastada. Às vezes está lidando com uma pessoa que sempre se envolveu na dinâmica de grupo e esses problemas, naturalmente a pessoa começa a se afastar ali dos colegas de trabalho. Então, você começa a perceber vários desvios de comportamento. Eu acho que nesse caso, um primeiro momento é a gente prestar solidariedade. Eu acho que é papel da empresa a gente dar esse suporte emocional. Algumas empresas oferecem, inclusive, alguns programas para trabalhar saúde física e mental
de profissionais dos diferentes segmentos, tem empresas que oferecem serviços psicológicos, etc. Mas eu acho que antes de qualquer coisa você percebe que a pessoa se afasta do grupo e vale você sentar, olhar no olho. Eu costumo dizer e friso muito isso nos meus treinamentos. Cada vez mais as pessoas buscam conexão. Tem gente que olha para mim e fala, Marcel, isso aqui é óbvio. É óbvio. Você que está me assistindo sabe que isso é óbvio. Mas o quanto a gente cria conexões verdadeiras com as pessoas no nosso dia a dia de trabalho. A gente conhece muito isso na teoria. E aí quando percebe que a pessoa não está bem, não está mal, muitos já começam a julgar, tá trazendo problema de fora para dentro, vai afetar o grupo, vai prejudicar o resultado. Mas antes de eu pensar na rentabilidade da empresa, eu preciso entender que eu estou lidando o tempo todo com pessoas. Outros sinais importantes também, Marcel, que a gente consegue captar são aqueles a respeito de adiantamentos na empresa. Sim. Então, pedidos de empréstimos até com os colegas, acontece muitas vezes assim, você não tem R$50 para me emprestar, R$100 para me emprestar, e vai gerando até para a reputação desse profissional uma dificuldade maior. O fulano me emprestou um dinheiro e não me devolve. E em relação a esses adiantamentos, vai no RH. Então pede para o vale ser maior ou pede para adiantar umas férias. Então também é um olhar atento desse líder para poder mapear e aí tomar essa decisão baseada em dados. Mas eu quero trazer também, Marcel, para o assunto seguinte. Sempre existiram jogos de azar. Então a gente pode falar aí do jogo do bicho, por exemplo, que também não é legal, digamos assim. Muito se falava das máquinas caça-níqueis, que ficavam até em estabelecimentos escondidos e quando vinha a polícia fazer alguma averiguação acabava gerando uma prisão nesse sentido para o dono, para quem eram os donos. Por quê? Porque esses jogos querem beneficiar não o jogador e sim o dono dessas máquinas. Por que agora a gente está trazendo esse assunto de uma maneira muito maior? O que aconteceu nesse período que agora a gente percebe, tem até um número aqui, 360% aumentou entre 2021 e 2023, segundo o Ministério da Previdência Social, número de empregados afastados do trabalho devido ao vício em jogos. O que mudou? Isso sempre existiu, inclusive já tive casos na minha família de jogos, de maquininhas caça-níqueis, eu já tive avô que era viciado em corrida de cavalo, engenheiro de classe média, ótimo emprego, começou a seguir exatamente essa jornada que você trouxe, de pegar um adiantamento aqui, outro ali do RH, isso começou a afetar a performance, perdeu o emprego, continuou viciado, perdeu geladeira, fogão, dentro de casa, um monte de coisa, né? E teve até um final triste, acabou ficando doente mentalmente e não conseguiu ali se reerguer. A questão que eu acho que hoje prejudica, isso tem muito a ver com o nível de informações que nós temos hoje em todos os canais de comunicação. Existem hoje vários influenciadores que trazem nessa questão de jogos, por exemplo, que você consegue, melhor dizendo, ganhar dinheiro de forma muito mais rápida do que trabalhando o mês inteiro, né? Acordando cedo, pegando condução, chegando tarde em casa. Eu tenho amigos que hoje já entraram nessa questão digital por propaganda, por influencers, de jogos de apostas e às vezes já conseguiram no curto prazo ganhar 3, 4, 5, 6 mil reais num dia. Mas isso é uma falsa ilusão, porque depois de 6 mil acaba perdendo muito mais, aí o emocional começa a bater forte, eu quero recuperar aquilo que eu perdi, e você vai entrando numa bola de neve e aí você se afunda. Então acho que o grande ponto que você trouxe é que a velocidade e a informação que hoje ela está no celular, está em todos os canais, eu não preciso mais atrás desse tipo de informação, a informação vem até a mim. Sim. E se eu não tiver maturidade, às vezes para entender que não é o caminho mais fácil, o caminho do progresso, e sim eu desenvolver um trabalho, buscar um plano de carreira, fazer aquilo que deve ser feito, consequentemente eu vou me levar por essa fraqueza e consequentemente, o problema é dar um primeiro passo. Aí vem aquele gostinho da adrenalina, da emoção, não, mas eu só vou mais uma vez, né? É o viciado, não, a hora que eu quiser parar, eu paro, e a hora que a pessoa percebe, ela já está 1000% envolvida, e aí se perdeu. Ou seja, hoje a exposição é muito maior do que antigamente, Elis. Eu acho que esse é o grande problema. Acesso, tá ali muito no mais Wi-Fi. Acesso para tudo.
Até vale a gente lembrar aqui que os jogos eles mexem com o sistema límbico cerebral que vai direto nessa emoção e que está ligado aos nossos neurotransmissores da sensação de prazer. Quer dizer, eu ganho um pouco, eu sinto que eu tenho mais força, eu me sinto maior e falo, pode ser que eu consiga mais. E até aquele sonho mágico do gênio da lâmpada que vai de verdade me premiar, ele fica mais próximo, mas ele é muito mais passageiro também. Tem um outro dado que no Brasil se estima que 1% da população possa desenvolver a patologia de vício em jogos, tá? De todo tipo. E que se esse número ele ficar muito acima de 1%, a gente pode virar uma calamidade pública e é por isso que a gente precisa olhar de verdade com muito carinho para isso, com muita atenção para isso, medindo e acompanhando as notícias também. Como é que você aí como instrutor pode, além de ver os sinais, indicar para esse líder rapidamente tratar? Porque pode ser que num primeiro momento venha na cabeça assim, então vamos pegar, descobriu, já demite que já resolve esse problema, esse é o caminho. Quando a gente fala em emoção, você citou aí o dado da questão da adrenalina. E eu conheço pessoas que para ter adrenalina preferem caminhar para desenvolver um grande projeto. Sim. E vai para o caminho do bem porque gera aquela expectativa, aquela emoção e é isso que vai fazer a diferença. A pessoa vai ter a sensação de adrenalina, mas vai ter um resultado muito positivo. Já conheço pessoas que, para desenvolver essa questão da adrenalina, vão pular de bungee jump, vão fazer algum tipo de aventura para ter essa sensação. E tem gente que vai para o caminho mais fácil, que é o caminho do vício, que é o caminho das drogas, que é o caminho do jogo, entre outras situações. Qual que é o ponto, Elis? Eu entendo que como líder, a gente precisa entender qual é a causa raiz. A gente precisa entender qual é a sensação que está por trás daquela ação. E se eu entendo que a pessoa, muitas vezes ela busca uma adrenalina, eu posso sim, como líder, percebendo esse sentimento, trazer qualquer tipo de orientação, busca psicológica, como eu falei. Uma das minhas formações é inteligência emocional e conheci pessoas que tinham depressão por jogos, começaram a reprogramar as suas mentes, começaram a entender o que estava por trás dessa ação, buscaram ressignificar o desejo, a emoção que o vício gerava e a partir desse processo de ressignificação, sem tomar remédio nenhum, em poucas semanas, conseguiram transformar as suas vidas e consequentemente, trilhar um outro caminho. Entender o quanto que dessa mentalidade de a gente conseguir tomar escolha é antes de chegar no fato de perder a casa, Sim. de perder um negócio, muitas vezes nisso, como você deu o exemplo aí da sua família, e de até de verdade afetar uma saúde mental de uma maneira que seja mais eterna, digamos assim. Como líder, eu acho que o nosso papel principal é, ao perceber, estar do lado e entender qual é a sensação que o jogo, que a aposta gera para a pessoa. Por que você faz isso? E aí a gente busca ajudar essa pessoa a ressignificar esse sentimento, desenvolvendo qualquer outra atividade com muito mais produtividade, ou buscando alguma ajuda especializada. Eu vou informar aqui os 3 tipos de jogadores, tá bom? Até para você se identificar. Talvez você também seja um jogador que gosta ali, tem tanta gente que fala, vou para o exterior para jogar nos cassinos, Sim. Não é verdade? Então olha só, tem o jogador social, que é aquele que joga de vez em quando, mas não encontra nenhuma consequência adversa no jogo. Tá ali no seu pôquer no final de semana, com os amigos, é o ambiente. Tem o jogador que daí ele já é mais problema, tá frequente isso, e por experimentar alguma falta de controle, mas ainda assim num nível pontual. Então se descontrola, gasta um valor maior e isso pode de verdade começar a gerar um problema mais grave. E aí sim o último jogador que é patológico, e aí nisso a gente está falando de um assunto sério, que é importante não só identificar, mas encaminhar de verdade para os tratamentos sérios em relação a isso. Então o vício, ele é algo que precisa de um tratamento e acompanhamento de profissionais direcionados nesse sentido, Marcelo? Não dá pra gente tratar isso como uma brincadeira, a gente tem que direcionar para uma conduta de cuidado específico. E eu entendo, Elis, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes, puxa, que começa de uma brincadeira, é um pôquer no final de semana, sem nenhum tipo de aposta, etc. Tá tudo certo, mas é a porta de entrada.
E se a gente não tiver essa consciência, e quando eu contei a história aqui humildemente de familiares, começou exatamente dessa forma. E de repente vai vindo aquela sensação de adrenalina, etc. Ah, eu vou apostar só um pouquinho. E aí isso vai virando uma bola de neve. Então por isso que eu entendo que no papel de líder, a gente percebendo isso, a gente já precisa pontuar para a pessoa ter consciência e já cortar a causa raiz no momento que ainda é possível, né, com que isso aconteça, para que a pessoa consiga ter essa percepção e seguir um outro caminho. Foi o que não aconteceu, infelizmente, com o meu parente. Não teve um mentor, o meu avô não teve alguém ali que percebeu ele indo, né, entrando nessa bola de neve, indo para o fundo do poço. Quando a família descobriu, já tinha acontecido ali o pior, e aí foi algo que não teve reversão. Então, olha o nosso papel como líder para a sociedade, porque hoje a gente lidera mães de família, pais de família, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, em relação a isso. E é o nosso papel social, ajudar as pessoas a se transformar. Eu não posso mais olhar o meu liderado, o meu par, como um recurso financeiro. Eu tenho que olhar essa pessoa como um ser humano, e eu tenho uma missão de vida em relação a esse ser humano. E se eu vejo a pessoa que está passando por uma situação como essa, por N motivos. Você deu um exemplo ótimo, Elis. Poxa, a pessoa trabalha 3 anos na empresa, nunca pegou um adiantamento. De repente, todo mês, está pegando vale adiantamento, adianta férias. Alguma coisa está acontecendo. Sim. Talvez não seja esse o problema, talvez a pessoa precisaria de uma melhor organização financeira. E às vezes um bate-papo, a pessoa já abre a mente e já entra em um monte de empréstimos, pagar muitos juros, entrar numa outra bola de neve. Uma conversa prévia com aquela pessoa, a gente evita com que essa pessoa tenha diversos problemas. Consequentemente, a produtividade da empresa ela vai ser muito maior e a pessoa vai ser grata a você. Vai te olhar e falar, putz, a Elis não só é minha gestora, mas a Elis, no momento que eu mais precisava, me estendeu a mão, me orientou. Hoje eu me sinto bem melhor, muito mais motivado. Puxa, eu não posso de forma alguma não atender a expectativa dela. A gente ganha reciprocidade do outro. E aí, mais uma vez eu falo, as pessoas buscam essa conexão, não no discurso. A gente tem que exercer essa conexão através de uma atitude, principalmente quando as pessoas têm essa necessidade. E por fim, Elis, a gente não pode também entrar na questão do julgamento. Porque já vi esse tipo de coisa acontecer e falar assim, olha, foi jogar, é viciado nisso ou aquilo. É muito fácil a gente julgar as pessoas quando elas estão no fundo do poço. Só que eu preciso entender qual é a história desse colaborador, qual é a história dessa pessoa e tratar as pessoas com empatia. E dentro daquilo que está no meu controle, o que eu puder ajudar essa pessoa a evoluir, essa pessoa a crescer ou minimizar esses impactos, eu vou fazer isso. Coisa que lá atrás com o meu avô ninguém fez. E eu achei bem interessante você falar que a gente está lidando aí com pais e mães de família. E nós estamos lidando, Marcelo, também, que é importante dizer, com jovens que estão muito suscetíveis a essas promessas rápidas de ganho de dinheiro, porque eles estão começando no mercado de trabalho, talvez ainda não tenham entendido que sim, leva um tempo talvez para você encontrar um caminho de carreira e que eles estão ali, ó, o tempo todo mais ainda vinculados ao celular. Falamos então dos sinais, falamos desse olhar atento e por último aqui, talvez tem mais algum outro caminho de prevenção, porque agora a gente está nessa onda, o tigrinho muito forte, de verdade, roubando esse dinheiro das pessoas, fazendo com que elas fiquem muito suscetíveis às ferramentas. É hora de verdade da gente fazer rodas de conversa, falar de educação financeira, falar desses perigos, como a gente previne de uma maneira emergencial. Elis, você falou um ponto dos jovens, que essa geração é cada vez mais imediatista. E aí aparece algum influencer, alguma coisa, algum tipo de acesso, ganhe dinheiro em uma semana, o que você não ganharia em um mês. Esse jovem é muito vulnerável, né, a ir para o caminho mais fácil, o que talvez é o caminho da ilusão. E aí você já parcialmente respondeu a pergunta que sim, a gente precisa ter essas conversas francas, só que eu vou um pouco além. Eu acho que o nosso papel como líder, ainda mais para esse público mais jovem, que é muito imediatista, até para prevenir com que esse tipo de situação aconteça, eu tenho que ter conversas individuais com as pessoas do meu time sobre plano de carreira, curto, médio e longo prazo. E para deixar a pessoa assim, bem direcionada do seguinte, aqui trabalhando desse jeito, você não vai ganhar dinheiro fácil como lá no jogo.
mas você vai ganhar dinheiro de forma sustentável. Você vai ganhar dinheiro com segurança. E aqui na empresa, você não vai ganhar só um pouco dentro de um período específico. Você tem uma trilha que você tem uma jornada a percorrer. E aí, o que a gente tem que levar para esse jovem? Storytelling, contar cases de pessoas que eram jovens como ela, que eram suscetíveis a esse tipo de coisa, mas bateram de frente com relação a essa facilidade, foram no caminho correto e hoje tem muito mais segurança, muito mais sustentabilidade, né? Conseguiram transformar as suas carreiras, né? Garantindo o resultado, fugindo dessa questão do vício e, consequentemente, não é o melhor caminho. E além disso, eu acho que a gente pode, principalmente para esse público, apresentar estudos como esse, cases de pessoas que escolheram um caminho mais fácil e o impacto que isso gerou, né, no médio e no longo prazo. Então a gente pode seguir por essas duas vertentes. Cabe a nós como líderes, ao invés de questionar, ir lá, o quanto que você como líder tem conversas francas com o seu time para desenvolver um plano de carreira de forma sustentável. Muitos profissionais não têm ideia de como podem crescer dentro de uma organização. Será que talvez, se a gente não estruturasse melhor um plano de carreira como esse, a gente não evitaria alguns problemas? Fica a dica. Marcel, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, por aceitar esse propósito de transformar pessoas e inclusive de trazer um tema que está aí agora, recente, Sim. Falar, precisamos gravar sobre esse assunto para poder melhorar as condições desses líderes, das empresas e fazer com que menos pessoas caiam nessa ilusão. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E você que está por aí, está passando por essa situação, não só encaminha esse conteúdo, clica no sininho, se inscreva no canal e também promova conversas verdadeiras e francas com o seu time por conta desse interesse genuíno e crie caminhos e referências com bons planos de carreira para que as pessoas não caiam nessa ilusão de um dinheiro fácil simplesmente por conta de um aplicativo, tá bom? A gente vai ficando por aqui com o compromisso de sempre trazer mais conteúdos relevantes para você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.